pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre logaritmos. Nessa primeira aula, vamos ver a definição e as principais propriedades dos logaritmos. Aqui nós temos uma equação exponencial, 2 elevado a x igual a 16. Nós já aprendemos a resolver esse tipo de equação. Basta nós convertermos para a mesma base, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4, e aí comparamos os expoentes. Então, x igual a 4. Acontece que a motivação para os logaritmos vem de equações exponenciais desse tipo. 2 elevado a x igual a 3. É uma equação exponencial em que nós não podemos igualar as bases, já que o 3 não pode ser escrito como potência de 2. Então, nós arrumamos uma outra representação para esta equação, que é a forma de logaritmo. Na forma de logaritmo, nós temos x igual ao log, ou seja, o logaritmo, de 3 na base 2. O mérito da forma logarítmica é exatamente isolar o x. Na equação exponencial, em que nós conseguimos igualar as bases, nós conseguimos imediatamente isolar o x trabalhando com os expoentes. Quando não conseguimos igualar as bases, isso só é possível por meio do logaritmo. Dito isso, vamos ver quais são os termos do logaritmo. Na equação do lado esquerdo, nós temos que 2 é a base e na equação logarítmica, nós também temos que a base é 2. Então, o 2 continua sendo chamado de base. Ele é tanto base da potência quanto base do logaritmo. O x é o nosso expoente na equação exponencial. E na equação logarítmica, x é o nosso logaritmo. Ou seja, o logaritmo nada mais é do que o expoente da equação exponencial. Esse 3, que é o resultado da potência, na forma logarítmica, ele é chamado de logaritmando, ok? Então, prestem bastante atenção nesses termos, porque eles vão ser muito importantes na hora de a gente entender bem as propriedades do logaritmo. É essencial que você entenda que o logaritmo nada mais é do que um expoente e que a base do logaritmo é a mesma base da potência da equação exponencial. Bom, voltando a essa equação exponencial do nosso exemplo, apesar de nós não precisarmos do logaritmo para resolvê-la, nós podemos representá-la na forma logarítmica, da seguinte forma: x é igual ao log de 16 na base 2. Observem o papel de cada termo da equação exponencial na forma logarítmica. O 2 é a base, o x é o expoente e o 16, que é o resultado da potência, passa a ser o logaritmando. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que a gente queira calcular o log de 64 na base 4. Nós começamos chamando esse log de 64 na base 4 de x. E agora nós passamos esse logaritmo para a forma exponencial. E aí nós temos 4 elevado a x igual a 64. Reparem que a base do logaritmo é a base da potência. X, que é o logaritmo, virou expoente. E agora basta resolver convertendo para a mesma base. 64 é 4 elevado ao cubo, então imediatamente temos x igual a 3. Então, em muitos exercícios iniciais sobre logaritmos, o objetivo vai ser escrever o logaritmo na forma exponencial e calcular o seu valor. Vamos agora para a definição formal de logaritmo. Agora que já entendemos intuitivamente o que o logaritmo significa, estamos prontos para entender a definição. Nós dizemos que o logaritmo de um número A em uma base B é igual a C, se e somente se b elevado a c for igual a a. É extremamente importante entender que a definição de logaritmo depende totalmente
da equação exponencial. O logaritmo não existe sem a equação exponencial, ok? Nós temos que relacionar as duas coisas o tempo todo. E grande parte das dúvidas dos alunos em logaritmo é porque tem dificuldade em reconhecer isso. Querem estudar o logaritmo individualmente, mas na verdade ele não faz sentido sem a equação exponencial, ok? Para que vocês não tenham dúvidas na passagem do logaritmo para a forma exponencial, é muito simples. Entendendo que b é a base, o que nós fazemos é como se fosse passar o b para o outro lado e subir com o c. Então, o b passa para o outro lado, o c sobe, e aí nós temos b elevado a c. Como sumiu o logaritmo, a única coisa que ficou do outro lado é o a. E aí nós temos algumas condições para que o logaritmo exista. Em primeiro lugar, a e b têm que ser positivos, ok? Essa exigência do b e do a positivos é uma exigência, na verdade, da equação exponencial. Então, a minha base tem que ser positiva, isso faz com que o resultado da minha potência também seja positivo, e o b tem que ser diferente de 1. Afinal, 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1. Então, não faz sentido considerar a base 1. O único elemento na história que pode ser negativo é exatamente o expoente, é exatamente o logaritmo, o c, ok? Vamos a algumas propriedades do logaritmo. As duas primeiras são bastante imediatas. A primeira diz que log de 1 é igual a 0 para todo b. Isso acontece exatamente porque, quando a gente passa para a forma exponencial, nós temos que b elevado a 0 é igual a 1. Reparem que, passando esse logaritmo para a forma exponencial, b é a base, 0 vira o expoente, e aí nós temos b elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto o próprio zero, ok? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Mas aqui nós estamos resguardados pelas condições de existência do logaritmo, já que a gente definiu que b não pode ser zero, b tem que ser maior do que zero, ok? A segunda propriedade diz que o logaritmo de um número b em sua própria base é igual a 1 para todo b. E aí, novamente, passando para a forma exponencial, isso acontece porque b elevado a 1 é igual a b. Então, passando esse logaritmo para a forma exponencial, o expoente é 1, a base é b, então nós temos b elevado a 1 igual a b, que é uma identidade, ok? Vamos agora para a propriedade do produto. O logaritmo de um produto em uma base qualquer é igual à soma dos logaritmos. Então, nos logaritmos, o produto vira uma soma. E isso faz sentido se você parar para pensar que o logaritmo nada mais é do que uma outra maneira de escrever a equação exponencial. Quando nós temos produto de potências de mesma base, o que é que nós costumamos fazer? Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Lembre-se que o logaritmo é um expoente. O que eu estou fazendo com os logaritmos? Eu estou somando. Então, eu estou somando os expoentes, ok? Lembre-se que A e B, o logaritmando, são as potências, então aqui eu tenho um produto de potências. Todas elas estão na mesma base, então o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. É exatamente daí que vem essa propriedade. Análoga a ela, nós temos a propriedade da divisão. O logaritmo do quociente é igual a diferença entre os logaritmos. Novamente, divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e diminuímos os expoentes.
Então é exatamente daí que segue essa propriedade. Se o produto vira soma, a divisão vai virar uma subtração. Todas elas são propriedades herdadas das potências. Vamos agora com um exemplo onde nós vamos aplicar essas propriedades. Sabendo que o log de 3 na base 10 é aproximadamente 0,48 e o log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3, vamos calcular cada um desses logaritmos. O primeiro é o log de 6 na base 10. Bom, a propriedade que a gente vai aplicar aqui é a do produto. O log de 6 na base 10 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 3 na base 10. Então, nós temos aqui um produto dos logaritmandos. Eu vou abrir isso na soma log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Como nós sabemos que o log de 2 é aproximadamente 0,3 e o de 3 é aproximadamente 0,48, basta substituir. Então, isto é aproximadamente 0,48 mais 0,3, que tem como resultado 0,78, ok? Então, bem tranquilo, a gente partindo de um resultado já conhecido, um resultado que o próprio enunciado fornece, nós vamos reescrever o logaritmando em função dos resultados que nós conhecemos, ok? É importante ressaltar que você não tem que decorar estas informações, o enunciado que tem que trazê-las para você, ok? Então não se preocupe em decorar esse tipo de aproximação. Letra B, log de 9 na base 10. Bom, fatorando o 9, nós temos 3 vezes 3. Novamente, por ter um produto, nós vamos ter uma soma de logaritmos. Então, log de 3 na base 10 mais log de 3 na base 10. Novamente substituindo, log de 3 é 0,48 aproximadamente, e aí nós temos o resultado 0,96. Na letra C, nós temos um quociente. Então, já sabemos que vamos usar a propriedade da divisão. Nós vamos subtrair os logaritmos. Mas aqui nós temos um outro problema. Log de 3 eu já conheço, mas o log de 8 não. Então, vamos fazer aqui, num outro cantinho, quem seria o log de 8. O log de 8 pode ser escrito em função do log de 2, já que 8 é uma potência de 2. Então, fatorando o 8, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, e aqui basta abrirmos na soma novamente. Repare que a propriedade se aplica mesmo que nós tenhamos um produto de mais de 2 fatores. Então, aqui basta fazer log de 2 na base 10, mais ele mesmo, e aí nós temos 3 vezes o log de 2 na base 10. Então, voltando para o nosso cálculo, vamos reescrever o log de 8 na base 10 como 3 vezes o log de 2, mantemos o log de 3 e agora é só substituir. 3 vezes 0,3 menos 0,48, 0,9 menos 0,48, cujo resultado é 0,42. Então, nos 3 casos, bastou fatorar e aplicar as propriedades, tanto da multiplicação quanto da divisão, quando necessário. A quinta propriedade é a propriedade da potência, quando o nosso logaritmando está elevado a um expoente. O que nós podemos fazer é passar este expoente para frente do logaritmo, multiplicando. Essa propriedade é análoga à propriedade da potência de potência, onde nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Olha como faz sentido. B é um expoente e o logaritmo é um expoente. Então, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes, ok? Então, a nossa potência vira um produto. E aqui nos exemplos, vamos utilizar os exemplos anteriores,
log de 9 na base 10, que nós fizemos no exercício anterior. Nós fizemos da seguinte forma. Transformamos o 9 em 3 vezes 3, e aí nós somamos os logaritmos aplicando a propriedade do produto, obtendo 2 vezes o log de 3 na base 10. Isso está correto, mas nós também poderíamos aplicar a propriedade 5. E aí nós teríamos o 9 escrito como 3 ao quadrado, passando esse 2 para frente, multiplicando, nós temos exatamente 2 vezes log de 3 na base 10. Então, aplicando a propriedade 5, nós temos um atalho, nós chegamos no nosso resultado mais rapidamente. E esse é o propósito das propriedades dos logaritmos, facilitar o nosso cálculo. No segundo exemplo, isso ainda fica mais evidente. Nós escrevemos o 8 como 2 vezes 2 vezes 2, e aí somamos esses resultados, obtendo 3 log de 2 na base 10. Mas, se a gente fizesse direto na forma de potência, escrevendo o 8 como 2 ao cubo, já poderíamos passar esse expoente 3 para frente, multiplicando, e aí, novamente, servindo como um atalho. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. Nós temos as 5 propriedades, apresentamos a definição de logaritmo, e aí eu recomendo que vocês treinem essa parte inicial com exercícios exatamente iguais aos exercícios que nós fizemos, mudando apenas os números. Isso vai te dar uma boa base e uma confiança para lidar com os logaritmos. Então, até a próxima aula.